Olá, que bom te ver aqui novamente. Seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira, uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se, toque no sininho para ativar as notificações. Sempre que tivermos um conteúdo novo no canal, você será avisado. E nos ajude clicando aí no like, no joinha. Dessa forma, o YouTube vai reconhecer que os nossos vídeos são relevantes e, com isso, distribuir essa mensagem de esperança para o maior número de pessoas. Hoje, no Toque de Esperança, vamos falar sobre expectativas. Onde você tem colocado as suas expectativas? Vamos para o vídeo. Eu quero começar o Toque de Esperança de hoje lendo junto com vocês o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É um versículo muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra de Deus: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então eu te pergunto, onde você tem colocado as suas expectativas? Tem colocado as suas expectativas no seu cônjuge, no seu namorado ou na sua namorada? Tem colocado as suas expectativas nos seus recursos? Tem colocado as suas expectativas em coisas? Colocado as expectativas no seu trabalho? Enfim, onde você tem colocado as suas expectativas? O que significa essa palavra expectativa? Eu fiz uma pesquisa e achei um significado interessante que diz o seguinte: expectativa é um estado de quem espera algo acontecer, espera um acontecimento, baseando-se nas probabilidades. Então, significa que expectativa é quando esperamos algo acontecer conosco e nos baseamos em probabilidades de que isso pode acontecer. Só que tudo que vivemos nesse mundo passa. Ou seja, o nosso cônjuge é ser humano como nós, ou seja, é passivo de falhas. O nosso trabalho, hoje estamos empregados, de repente amanhã não estaremos. Os nossos recursos, hoje temos, amanhã pode ser que não tenhamos mais aquele recurso. Porque a economia do país muda, a nossa vida é uma vida cíclica. Às vezes estamos no alto, às vezes estamos embaixo. Se a gente coloca expectativas nisso tudo que eu falei, no seu trabalho, no seu cônjuge, nos seus recursos, naquilo que você tem, nas suas posses, sinto lhe informar, mas provavelmente vai ser uma expectativa frustrada. Totalmente frustrada. Quando estamos passando momentos difíceis na vida, a tendência é que essas expectativas possam diminuir. E dependendo do grau de dificuldade que estamos passando, as nossas expectativas acabam. Não vemos mais saída, não vemos um futuro, não vemos uma luz no fim do túnel. E com isso nos frustramos, nos deprimimos, nos entristecemos. Então, a nossa expectativa deve estar numa pessoa que é totalmente capaz de responder essas expectativas que temos como ser humano. Eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única pessoa que responde às nossas expectativas.
responde cada uma delas, as nossas necessidades, os nossos anseios. Então eu te convido hoje a mudar a direção das suas expectativas. Coloque as suas expectativas no Senhor. Coloque as suas expectativas naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. Olha o que está escrito, de novo, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, agora, versículo 3. Olha só, é também um versículo muito conhecido. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Clama a mim, e eu responderei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso é Deus dizendo para você, clama a mim. Então, quando as suas expectativas diminuírem, quando você não tiver mais expectativa por causa da dificuldade que você está vivendo, da dificuldade que você está passando, clama ao Senhor. Clama ao Senhor, que Ele vai responder coisas grandiosas, coisas que você jamais poderia imaginar. Porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos direciona, o Senhor nos leva para águas tranquilas. Por isso as nossas expectativas devem estar no Senhor. Então, se você agora que está assistindo esse vídeo, está passando algum problema, alguma dificuldade, algum revés na sua vida, clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Ore ao Senhor e exponha a sua necessidade. Coloque a expectativa nele, que Ele é fiel para responder às suas necessidades. As expectativas, elas são partes fundamentais da vida, porque é na expectativa que temos é que nos anima a continuar. São elas que criam em nós motivações para fazer o que devemos fazer. As expectativas de receber, por exemplo, um salário no final do mês nos motiva a trabalhar durante o mês todo. A expectativa de passarmos um bom tempo de qualidade nos motiva a procurar amigos, nos relacionarmos, estarmos entre amigos. A expectativa de ser bem-sucedido na vida nos motiva a estudar para fazer provas, exames e nos qualificando cada vez mais e mais, nos preparando para ter bons empregos e assim por diante. As expectativas, quando elas estão colocadas, direcionadas no lugar errado, nos frustramos. Mas elas são necessárias. As expectativas, como eu acabei de falar, ela que nos move, nos faz caminhar. A expectativa de um futuro melhor, as expectativas de soluções dos nossos problemas, as expectativas de uma vida em paz, as expectativas de uma vida vitoriosa, as expectativas de termos o nosso sustento todos os dias. Então são as expectativas que nos movem. As expectativas fazem bem para nós, elas são necessárias. O que eu estou querendo dizer é que as nossas expectativas devem estar direcionadas em Jesus Cristo, que jamais falha, que jamais vai nos frustrar. Quando eu falo que jamais vai nos frustrar, às vezes a gente tem uma ideia de que Deus vai fazer aquilo que queremos que Ele faça. E quando Ele não faz aquilo que queremos que Ele faça, nos frustramos. Isso é real, é fato. Porém, quando Deus faz alguma coisa pela nossa vida, quando Ele responde às nossas necessidades, quando Ele responde os nossos anseios, Ele vai responder
as nossas expectativas de acordo com a sua soberania e a sua vontade. Por isso que o primeiro versículo que lemos em Jeremias 29, versículo 11, que nos deixa bem claro, porque sou eu que conheço os planos que tenho ao vosso respeito. Então, quando colocamos expectativas em Deus, que conhece, que tem os melhores planos para a nossa vida, que nos fornece a melhor direção, que nos dá o melhor caminho, mesmo que no momento achamos que esse não do Senhor é para nos punir, ou porque Ele simplesmente não quer responder às nossas expectativas, lá na frente iremos entender que a forma que Ele agiu na nossa expectativa foi a melhor forma possível, porque Ele conhece os planos ao nosso respeito. E Ele conhece que esses planos que Ele tem ao nosso respeito é de nos fazer prosperar, de não causar dano, como diz o versículo. Planos de dar para nós uma esperança e um futuro. Então coloque as suas expectativas no Senhor. No Senhor. Somente nele. Lembre-se, tudo passa. Céus e terra passarão. Mas as palavras de Deus, as promessas de Deus, as orientações de Deus, os planos de Deus para a nossa vida jamais passarão. Então, a partir de hoje, muda a direção das suas expectativas. Não coloque mais as suas expectativas naquilo que é passageiro. Coloque as suas expectativas naquilo que é eterno. Amém? E Deus, como Ele lida conosco através de expectativas. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, também é um versículo, né, muito conhecido. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Isso é expectativa. Deus relaciona com a gente através disso, através da fé. A fé é uma expectativa de que algo bom vai acontecer. É a certeza daquilo que não vemos e que Deus agirá e fará conforme a sua vontade para a nossa vida, que é boa. A vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita. Então a fé, ela é uma expectativa colocada no lugar certo. Então, coloque a sua expectativa no Senhor. Espera nele, confia nele. Ele fará da melhor forma possível. Amém? Agora, por que devemos colocar as nossas expectativas em Deus? Eu separei aqui algumas coisas importantes. Por que devemos colocar as nossas expectativas em Deus e não nos nossos recursos, no nosso trabalho, no nosso cônjuge, na nossa situação de vida, nas coisas? Somente em Deus deve estar a nossa expectativa. E por que isso? Primeiro, porque Deus é bom. Deus é bom. Veja o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 100, versículo 5. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra comigo em Salmos, capítulo 100, versículo 5. Diz assim: pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal, é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Deus é bom, é leal, é eterno. E a fidelidade do Senhor permanece por todas as gerações. Então Deus é bom. Ele só quer o nosso bem. Ele é fiel. Ele está conosco todos os dias, como disse o Senhor Jesus: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando Ele fala todos os dias, é naquele dia que você está feliz da vida, é naquele dia que você está realizado profissionalmente, realizado pessoalmente,
onde você está feliz no seu casamento, com os seus filhos, onde você está próspero, abençoado, ali está o Senhor. Mas Ele também está no dia que você está triste, no dia que você está arrasado, no dia que você percebeu que nada deu certo, no dia que você colocou as suas expectativas no lugar errado e se frustrou. Nesse dia o Senhor também está presente, está do seu lado. Por isso que Ele disse, estarei convosco todos os dias. Veja o que está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26, falando ainda que Deus é bom. Lamentações 3, versículo 25 e 26, que diz, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então Deus é bom. Busca o Senhor, clama pelo Senhor, esteja com o Senhor, ande com o Senhor. Ele é bom, Ele é bom. Então esse é o primeiro motivo que você deve colocar a sua expectativa em Deus, porque Ele é bom. Segundo motivo que devo colocar as minhas expectativas no Senhor, em Deus, porque Deus é justo. Tudo que Deus faz na nossa vida é com justiça. Olha o que está escrito em Salmos 103, capítulo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Então, mesmo diante da sua dificuldade, mesmo diante de uma situação que você não tem mais expectativa, mesmo dentro de circunstâncias que você não vê a luz no fim do túnel, espere em Deus, porque Deus é justo. Ele defende a sua causa, Ele luta por você, Ele te levanta, Ele te sustenta. Então coloque as suas expectativas em Deus, porque Ele é justo. Terceiro motivo que você deve colocar as suas expectativas em Deus, porque Deus é misericordioso. Ele é rico em misericórdia. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, se achegue ao Senhor, que Ele tem misericórdia. Na verdade, Ele entra na nossa miséria humana, porque somos pecadores, somos miseráveis, e dentro da nossa miséria, Deus age, Deus transforma, Deus levanta, Deus restaura, porque Ele é um Deus misericordioso. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa se você cometeu alguma coisa que desagradou ao Senhor no seu passado. Daqui para frente, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor com toda a expectativa do seu coração, porque Ele é misericordioso. Ele vai jogar no mar do esquecimento tudo aquilo que passou. Nem Ele lembra mais. Então não lembre das coisas que você fez ou deixou de fazer, das coisas que você cumpriu ou deixou de cumprir. Esqueça, não olhe para trás, olhe para frente, continue a sua jornada cheia de expectativa no Senhor, que é misericordioso. Falando ainda sobre misericórdia, desse Deus misericordioso, veja o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Glória a Deus por isso. Olha que versículo maravilhoso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Então, estávamos condenados, estávamos mortos espiritualmente,
mas através de Jesus Cristo temos acesso ao Pai, a esse Deus misericordioso que pelo seu amor nos vivifica em Cristo. Então, como eu falei, Deus é misericordioso. Erga a sua cabeça, levante, não olhe mais para trás. Encha o seu coração de expectativa em Deus e continue a sua jornada. Amém? E por último, por que devemos colocar as nossas expectativas em Deus? Porque Deus é fiel. Veja o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Então, se Ele disse que Ele conhece os planos que tem ao nosso respeito, que os planos dEle é de não causar danos, é de nos fazermos prosperar, de nos fazermos vitoriosos em Cristo, Ele vai cumprir. A cada dia, o Senhor cumpre a sua promessa em nós. Então, enche o seu coração de expectativa, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é bom. Então, mude o foco da sua expectativa. Não coloque mais as suas expectativas em coisas, nos seus recursos, no seu cônjuge, no seu filho, no seu trabalho, em outras pessoas, no homem. A própria palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Quando confiamos nessas coisas todas, a probabilidade de frustrarmos é enorme. Mas em um Deus que é bom, que é fiel, que é justo, que é misericordioso, jamais nos frustraremos. A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Que possamos viver com o nosso coração cheio de expectativas no Senhor, obedecendo os seus preceitos, os seus caminhos, a sua direção. Que possamos ser obedientes. E com isso teremos a bênção do Senhor sobre nossas vidas. E as nossas expectativas serão todas respondidas no Senhor, através de Jesus Cristo. Amém? Então coloque as suas expectativas em Deus. Esse foi o vídeo que eu quis deixar hoje no Toque de Esperança para vocês. E eu te espero na próxima quarta-feira em mais um Toque de Esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que abençoe a sua casa, a sua família, que a sua vida seja regada da graça e do favor de Deus. Até quarta.